Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. Imagina o que se passa na cabeça de Luís Montenegro. Se o não é desrespeitado pelo PS, que diz sim é sim a qualquer entendimento com o Chega para bloquear o governo e rapar os cofres públicos como se não houvesse amanhã, por que motivo a AD não segue o mesmo caminho, garantindo com André Ventura uma maioria absoluta no Parlamento? E com uma justificação à altura. Foi o PS quem empurrou a AD para esses territórios fétidos. É uma tentação compreensível. Seria um resultado desastroso. Primeiro, porque mostraria ao país, e em particular a uma parte do eleitorado que confiou em Montenegro, que a palavra do primeiro-ministro vale tanto como a palavra de Pedro Nuno Santos, ou seja, nada. O triunfo do cinismo, neste caso, só teria um vencedor. Exatamente esse em que estão a pensar. Por outro lado, o eleitoralismo do Chega não teria fim com um acordo de governo. Pelo contrário, se o objetivo de André Ventura é substituir o PSD como o grande partido à direita do regime, o acesso ao poder só serviria para alimentar ainda mais as clientelas de que o Chega precisa para crescer e prosperar. A prazo, lá teríamos uma crise política no centro do governo, aliada a uma ruína orçamental. A maioria aritmética que o Chega garante não vale o prejuízo que causa. A Montenegro está reservado um papel mais modesto. Procurar consensos no Parlamento, mesmo que eles sejam recusados, informar os portugueses do tamanho da fatura que terão de pagar pelos desvarios da aliança entre o PS e o Chega e, claro, preparar o partido para eleições a curto prazo, permitindo que os portugueses, desta vez com os olhos abertos, possam reavaliar o baile de máscaras em exibição. Ficar como o bombo da festa seria um suicídio desnecessário. O vídeo circula por aí e merece ser celebrado. Um pai leva a filha à universidade no seu primeiro dia de aulas. Momento emotivo em que a separação marca uma nova fase nas vidas de ambos. A filha tenta consolar o pai. O pai, mais recomposto, despede-se da donzela. Esta sai do carro e salta para um caminhão do Daesh, onde estão vários jihadistas prontos a declarar morte à América. Quando vi o filme pela primeira vez, ri alto do absurdo. Mas como rir agora? A guerra entre Israel e o Hamas não destapou apenas o antissemitismo que corre livre no Ocidente. Mostrou o que estas encantadoras crianças andam a aprender nas universidades. Um ódio profundo à civilização a que pertencem e uma admiração genuína por organizações terroristas que elas tomam por progressistas na luta contra o racismo, o aquecimento global e a transfobia. Obviamente, não chegaram a este estado de degenerescência por conta própria. Foram educadas, digamos assim, por professores, digamos assim, que, sobretudo nas humanidades, digamos assim, transformaram os respectivos currículos num espetáculo de autoflagelação moral. Importando do marxismo uma visão dicotómica entre exploradores e explorados, substituíram o velho proletariado por qualquer grupo ou minoria não ocidental que confirme os preconceitos anti-ocidentais que aprendem nas salas de aula. É por isso que a entrevista de Emmanuel Macron à revista Economist é certeira e insuficiente. A Europa enfrenta um perigo mortal? Macron acredita que sim, identificando 3 focos de pestilência: o revanchismo russo, o abismo industrial entre a Europa e a China e o regresso dos nacionalismos ressentidos ao continente. A estes 3, Macron poderia juntar o espírito de colaboracionismo com o inimigo que palpita no coração de docentes e discentes, uma velha traição intelectual que um seu compatriota, Julien Benda, diagnosticou há um século. A verdadeira traição do intelectual não estava no abandono de uma ideologia por outra, explicava Benda, mas na rendição abjeta à tirania. Nada mudou. De vez em quando, respondo a uma questão séria com uma piada feita no momento. Há uns anos o meu interlocutor ria sem hesitar. Hoje o mais provável é que fique a olhar para mim, num silêncio desconfiado, como se estivesse na presença de um foragido do Júlio de Matos.
Pormenor importante, quanto mais jovem o interlocutor, menos risonho ele se revela. Existem duas hipóteses aqui. A primeira é que o meu sentido de humor já não é o que era. A segunda é que o sentido de humor daqueles que me rodeiam partiu para a parte incerta. Com total desvergonha, quero muito acreditar na segunda hipótese e até tenho uma figura de autoridade para embalar a minha desolação. John Cleese. Em Londres, a inesquecível série Fawlty Towers será agora uma peça de teatro. E Cleese, em conversa com o público, lamentou a incapacidade dos contemporâneos para perceber a ironia, a metáfora, o excesso. As cabeças estão mais literais, disse ele, e isso mata a comédia. Tendo a concordar. E concordando, pergunto quais as razões desse literalismo bizonho. John Cleese não se aventurou a tanto. Aventuro o meu. Sem provas e armado apenas com o meu faro perdigueiro, aponto o dedo à digitalização da vida comum que começou com este século. A ironia pressupõe disponibilidade para não nos levarmos demasiado a sério, ou, em linguagem polida, para praticarmos uma alteridade constante com o nosso próprio ego. A internet, com as suas câmaras de eco, acaba por enrijar as cabeças do pessoal, enfiando-as em carris assaz estreitos, onde só existe um sentido. Além disso, convém lembrar que a ironia é antes de tudo uma figura de linguagem, alimentada por uma cultura literária. A regressão dessa cultura acaba por atrofiar os músculos risórios até só ficarem máscaras inexpressivas. Da mesma forma que hoje temos dificuldade em interpretar certas pinturas rupestres, chegará o dia em que as sátiras de Jonathan Swift, as peças de Oscar Wilde ou os romances de Mark Twain serão puros enigmas, só acessíveis por notas de rodapé. Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.